No EvoTalks de hoje, nós vamos falar sobre planejamento sucessório internacional. Vamos falar sobre algumas ferramentas, algumas dores e algumas possibilidades, sobretudo nesse cenário de incerteza legal, tributária e até mesmo de direitos patrimoniais aqui no Brasil. Pode ser que tenha passado já pela tua cabeça, enquanto empreendedor, dono de negócio, no agronegócio, em possibilidades de fugir um pouco desse risco Brasil. E se essa é uma dor ou uma dúvida que você tem, fica com a gente até o final, que a gente vai falar bastante sobre isso. Meu nome é Luiz Felipe Baggio, sou especialista em planejamento sucessório, proteção patrimonial e diretor da área de Family Office na Evo Inc. E hoje eu recebo a Mariana, que é nossa consultora na área de sucessão. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Luiz. Bom, para a gente poder introduzir, né, e falar um pouco mais sobre o tema, eu gostaria só de localizar, né, as pessoas, depois a gente falar das ferramentas, falar de como funciona, mas basicamente, o que é o planejamento sucessório internacional, né, do que se trata o assunto. Basicamente, nós temos que conceituar o que é planejamento sucessório, né? Então, planejamento sucessório é uma série de expedientes que eu vou praticar para entender o perfil patrimonial de uma pessoa, e uma vez que eu entendo esse perfil patrimonial, eu vou estudar uma maneira de fazer com que esse patrimônio seja sucedido para uma geração futura, geralmente a primeira, mas pode ser a segunda geração posterior, né, dos avós para os netos, por exemplo, de modo que o patrimônio ele esteja protegido contra riscos de terceiros, protegido contra riscos de uniões, de repente, ali não tão desejadas, sobretudo quando essas uniões acabam, né? Então, aí num divórcio, enfim, numa separação que, evidentemente, ninguém espera e ninguém deseja que aconteça, mas se acontecer, é papel do consultor da área sucessória antever essa situação e aí precaver já no planejamento. Então, o planejamento tem o intuito de afastar riscos e o intuito de gerar oportunidades, porque muitas vezes o que não se leva em conta, né, no procedimento da sucessão, né, sobretudo para quem está na cadeira ali de sucedido, né, a pessoa que tem o patrimônio que será sucedido em algum momento, não todos, mas a maioria acaba não conseguindo parar para analisar qual será o perfil patrimonial, qual será o perfil de negócio que os negócios da família vão tomar quando o patrimônio for sucedido. E é muito comum que não consiga, porque uma vez que eu opero, né, estou no dia a dia ali, eu não tenho como antever tudo, nem como prever as coisas com absoluta assertividade, até porque o futuro não chegou. Né? Então, né, eu preciso, no entanto, me precaver. E como que eu faço isso? Eu planejo que também esse patrimônio esteja numa estrutura que permita uma maleabilidade maior, que permita uma transição de negócio, muitas vezes, se necessário, e, ainda em sede de planejamento, condições para que esse patrimônio performe melhor tributariamente, performe melhor financeiramente e, principalmente, não se degrade. Por quê? Obviamente, quando nós falamos de planejamento sucessório internacional, nós estamos falando pela ótica de quem está no Brasil. Né? Então, a pessoa que quer tirar o patrimônio do Brasil ou diminuir o risco sucessório ao que se está exposto enquanto sujeito às leis brasileiras. Né? Mas a grande questão é que, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente for analisar quanto custa ser sucedido, seja em vida ou seja causa-mortes, né, em virtude de inventário, nós vamos ver que, para a maioria dos casos, às vezes os próprios herdeiros, dependendo do tamanho, né, do navio, não conseguem fazer o patrimônio crescer o suficiente para que ele tenha um crescimento real frente à desvalorização da moeda e ao custo tributário que vai ser encarado ali no fim da linha de uma geração para a entrada de outra, muitas vezes durante a vida pode não conseguir
aumentar o patrimônio suficientemente para que de uma geração para outra ele tenha efetivamente crescido, né? Às vezes ele cresceu em números, em valores nominais, mas se você fizer uma projeção no tempo, né, do patrimônio, descontando o valor da tributação, ele talvez não tenha crescido o suficiente. E esse cenário ele tende a se agravar porque, por exemplo, na maioria dos estados, dificilmente a gente veria ali a tributação a 8%, que é a alíquota máxima. Com a reforma tributária, né, nós tivemos a entrada ali da obrigatoriedade dos estados tributarem as sucessões e as doações por uma tabela progressiva de 2 a 8. E existe uma resolução do Senado, ainda em votação, não foi aprovada nem nada, mas existe o projeto de resolução do Senado para aumentar o limite constitucional da alíquota do ITCMD de 8% para 16%. Então, a gente está falando que, se essa resolução do Senado for aprovada, a gente pode estar falando ali de um custo efetivo em valor de mercado, porque essa é a base de cálculo do ITCMD, né? Então, não é o valor que está lá na minha declaração do imposto de renda, mas sim o valor de transação comercial. Uhum. A gente pode estar falando de um custo ali considerando não só ITCMD, mas tudo que incide e tudo que recai sobre uma sucessão, por exemplo, em sede de inventário, de mais de 20% do patrimônio. Então, a geração ela teria que fazer o patrimônio aumentar mais de 1/5 para começar a não ter prejuízo. E dependendo do tamanho do patrimônio, aumentar 1/5 do que ele já valia quando foi percebido não é uma tarefa tão fácil assim. Então, é comum que nesse contexto, né, aí junta uma série de outros elementos, o governo está taxando mais, né, o pessoal está brincando de taxar, né, faz essa piada, que de certa maneira é um pouco, até bastante espirituosa, mas de fato a incongruência e o inconformismo das pessoas eu imagino que resida principalmente no fato de não ser tão perceptível o retorno da arrecadação aumentar, né? Aumenta a arrecadação e não aumenta a qualidade do serviço público. E isso é o que frustra. Mas o fato, né, é que junta todos esses elementos numa peneira de problemas, é natural que nós vejamos pessoas com o intuito de, se não a totalidade do seu patrimônio, o desejo de internacionalizar, globalizar uma parte dele, né? E é por isso que a gente está aqui agora, inclusive. E eu gostaria de começar, né? Nós vamos falar ali de uns instrumentos, vamos falar de um contexto histórico. Antes da gente falar do contexto histórico, eu gostaria de pedir que você comentasse alguns instrumentos, Mari, que a gente tem para sucessão, para o planejamento sucessório internacional. Só complementando ali mais informações, né? Você elucidou muito bem a situação, o cenário todo que a gente vem passando de transição legislativa, né? Acrescentar que também vai ter aí nos próximos meses, aí já está em votação, enfim, a reforma também do Código Civil, né? Que também vai interferir em diversos setores ali em questão de herança, enfim, vai poder mexer muito com essa estrutura e todo esse cenário, obviamente, faz com que as famílias fiquem ali um pouco acuadas, né, com receios e, como você bem disse, pretendem ali fazer essa internacionalização da sucessão, né? Então, um dos instrumentos mais utilizados pelas famílias que pretendem fazer esse procedimento é o trust, né? Tá bem falado, inclusive, muitas pessoas comentam sobre ele. E o trust é uma forma, assim, ele não tem previsão legal no Brasil. Ele realmente vem de países de common law, né? Como a gente aqui é de país que a gente originou ali do país de civil law, a gente não tem essa disposição na nossa estrutura, né? O que significa isso? Os países de common law, eles têm uma estrutura muito mais objetiva para concretizar procedimentos. Então, o trust, ele realmente é um instrumento muito mais
objetivo, né? Que você ali pode passar a administração dos seus bens para um terceiro, né? E você, como você fica ali na condição de settler, né? Você, como instituidor, você determina que uma pessoa seja ali o trustee, que normalmente são instituições bancárias, né? Ou pessoas que têm ali um profissionalismo nesse setor, Né? algum administrador específico, e você pode determinar ali um beneficiário, né? Perfeito. E, assim, isso é muito vantajoso em vários aspectos, porque, por exemplo, nesse tipo de instrumento, as taxações que nós teremos aqui, como você mesmo disse, Luiz, já não existiriam nessas condições, né? E também é legítima, né? Nós não teríamos tanta responsabilidade porque aqui no Brasil a gente precisa respeitar a legítima, né? De 50% ali da disposição, da disponibilidade que permanece com o que é da pessoa ali, né? 50% necessariamente ele vai precisar passar para os herdeiros necessários. Nesse cenário do trust, por exemplo, não teria essa necessidade, né? Ele poderia passar simplesmente para um beneficiário, que aí ele poderia ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica também. Então, ou seja, é uma gama de possibilidades ali e de benefícios que acabam atraindo as famílias que estão nesse cenário atual do Brasil, que a gente fica um pouco acuado mesmo, com receio de como as coisas vão ficar. Então, esse seria um tipo de instrumento. Eu gostaria até de exemplificar uma situação que acho que seria interessante para que as famílias pudessem entender mais ou menos como funciona a dinâmica desse trust. Poderia ser feito assim, né? No caso de uma família que tem ali 2 filhos. E um filho é um gestor excelente, ele lida muito bem com a empresa da família, etc. Ele sabe lidar, ele consegue fazer ali os procedimentos corretos, não dilapida patrimônio, enfim. Foi alfabetizado no negócio. Foi alfabetizado no negócio. E um outro irmão que não tem tanto apreço, assim, pelo patrimônio familiar, que, enfim, dilapida, quer mesmo, gasta tudo, enfim. Ou mesmo não tem interesse Não tem em ficar com o interesse. negócio. Exato. Você, como trust, poderia passar essa disponibilidade, fazer esse contrato ali, colocar os dois, um filho só como beneficiário, e condicionar no contrato, para que o outro não fique desamparado, que esse irmão fique condicionado a, enfim, cuidar ou fazer alguns pagamentos mensais, dar todo o suporte financeiro que o irmão, que tendo acesso ali às disponibilidades, não soube cuidar, você terceiriza ali, né? Você passa para o outro irmão, ele cuida desse patrimônio, e, ao mesmo tempo, ele fica condicionado. Ele, necessariamente, por cláusulas contratuais, ele vai ter que cumprir né, o irmão que não ficou com o patrimônio, ele não vai ficar sem o patrimônio, mas ele vai ter isso de uma maneira mais harmonizada e equilibrada, né? Sim. Então, isso é uma das formas que a gente pode citar aqui, que eu acho muito vantajoso. E até tem pegando o mesmo exemplo, né? Interessante deixar claro. Mas por que isso não tem no Brasil? Porque, como a Mariana exemplificou, né, é óbvio, né, que você, para ter uma operação, para ter um instrumento que seja tão específico e tão livre nesse sentido, eu não tenho, é muito complicado conseguir enxergar ele sendo realizado em um país que o sistema legal é a civil law, né? Que a civil law, só para contextualizar, é um sistema legal, sistema jurídico, onde as leis elas são promulgadas, são votadas, eu tenho ali codificação, né, de toda legislação. Na common law, eu até tenho lei também, evidentemente, né? Mas eu trabalho o meu sistema jurídico, meu sistema legal, muito mais na base dos precedentes legais, muito mais na base dos entendimentos legais, costumes locais, né? E isso acaba regendo muito mais as relações jurídicas
particulares, principalmente, do que qualquer outra situação, né? Acaba que você acaba recorrendo para a legislação, sobretudo na seara mais pública penal, talvez, mas tem regulação, não é bagunça, inclusive para você abrir capital, por exemplo, na Bolsa nos Estados Unidos, é muito mais complicado do que abrir aqui no Brasil, mas muito mais. Então não é porque eu não tenho uma codificação muito extensa, né, e muito detalhista e restritiva, que eu não tenho controle. Pelo contrário, eu tenho até bastante, tenho mais controle até do que eu tenho aqui. Mas é a forma como o jogo é jogado lá e cá. E aqui no Brasil, né, nós não temos essa figura justamente porque não temos essa liberdade. O que a gente tem mais próximo disso seria o fideicomisso, mas ele não é a mesma coisa, né? Não dá essa mesma liberdade, né? E, enfim, bom, tem a trust, tem outros instrumentos que a gente poderia citar. Tem a LLC, né? LLC. Que aí seria similar ao que uma sociedade limitada mesmo, né? O que a gente faz nesse procedimento ali seria a transferência de cotas para fazer a sucessão. E as offshores, né? Que também sim. mais ou menos o mesmo sentido ali. Até para fazer um paralelo, né? Por exemplo, holding, infelizmente, no Brasil não existe, né? A gente pode trabalhar com uma holding nos planejamentos, mas aí é, de fato, internacionalizando o capital, né? Internacionalizando o patrimônio, ou seja, a gente levar parte ou a totalidade do patrimônio de alguém para outra jurisdição, né? Que tenha a possibilidade ali que seja legal, que seja viável juridicamente, constituir uma trust, né? A gente não vai fazer nada ilegal. Sim. Mas, por exemplo, a alternativa de doação de sucessão por cota, como a Mariana comentou, é similar à nossa holding aqui, né? O que nós fazemos de holding aqui no Brasil é justamente essa LLC, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É muito comum fazer transmissão de bem imóvel usando esse tipo de figura. E a gente tem uma série de outros elementos, né? A offshore mesmo é basicamente você criar uma empresa fora do, né, além mar, né, uma empresa fora do teu território, em outra jurisdição, como ferramenta de internacionalização ou planejamento sucessório internacional. Mas, o que, no entanto, eu creio ser um discurso muito errado ou muito precipitado por parte de não só quem busca o planejamento, então pelo desconhecimento é natural que busque algo sem muita assertividade, mas até mesmo por alguns profissionais que não são tão experientes, não são tão conectados aí realmente com o business e com a parte jurídica um pouco mais técnica, vamos dizer assim, é presumir que o planejamento, ele para fazer um planejamento você vende ferramenta. Se você vender ferramenta, o que eu costumo dizer, quero fazer uma holding. Olha, fazer uma holding por fazer uma holding, um macaquinho bem treinado faz, né? Não tem problema nenhum. Não tem nada de difícil em constituir uma holding. Tem nada de técnico que você precisa saber com um rigor de detalhe, que você precisa planejar para fazer uma holding. Você pode fazer uma holding 2 dias ela está pronta, tá? Para criar. Basicamente é você constituir uma PJ. Não tem. A holding em si, ela é uma ferramenta. Né? Então, quem acaba vendendo a ilusão de que ter uma holding é fazer um planejamento, ter um seguro de vida é fazer um planejamento, ter uma offshore é fazer um planejamento, ter o que quer que seja, uma fundação, isso tudo é ferramenta. Né? Isso tudo é ferramenta para lidar com a questão. Então, para a gente poder só seguir com mais alguns exemplos e comentar mais algumas coisas, é importante deixar bem conceituado, né, que o planejamento sucessório, quanto antes ele se inicia, né, melhor ele fica, mais barato ele fica. Tem uma série de vantagens de você começar precocemente, vamos dizer assim. Né? Não deixar para começar o meu planejamento aos meus 70, 80 anos de idade,
né, mas sim começar ele com meus 30, 40, 50 anos, me dá uma vantagem estratégica enorme, porque Sim. primeiro que eu ainda tenho muito tempo para crescer o meu patrimônio, né, ainda estou muito ativo. Uhum. Segundo, que eu tenho tempo para fazer a transmissão dele, eu não preciso fazer correndo e, portanto, eu não preciso pagar muito. Uhum. Né? Eu posso fazer com calma, eu posso fazer de forma planejada, né? E isso se aplica a qualquer tipo de planejamento sucessório. Então, quanto mais antecipado eu for, quanto mais eu antever a necessidade, mais barato fica, mais efetivo é, mais confortável o processo se torna. Isso, assim, só para Sim? complementar, é uma coisa até cultural que a gente pode se dizer, assim, né? Porque, por exemplo, você vê nos planejamentos sucessórios nos Estados Unidos mesmo, eles têm uma preocupação muito antecipada com efetivar essa sucessão, né? E aqui a gente vê até que o pessoal eh, procura só buscar isso quando está prestes a acontecer, Uhum. como você mesmo disse. E tem muito estudo indicando que no Brasil o patrimônio ele acaba até perdurando ali até a terceira e quarta geração, porque não tem essa preocupação, o que acaba dilapidando, não tem uma organização certinha para fazer a sucessão de acordo, né, com o que seria mais adequado, mais econômico, enfim. E também uma coisa que eu gostaria de dizer é que você bem disse dos instrumentos que nós temos aqui também para poder fazer nossa sucessão aqui já no Brasil mesmo, Sim. a gente precisa analisar muito bem o perfil patrimonial dos clientes, né? Uhum. Verificar ali todas as disposições, a questão de mobilidade certinho, como se vai ser uma estrutura que vai ser mais prática, econômica, né? Então tem toda a parte fiscal, a parte tributária, economia gerada, tudo isso interfere muito em qual instrumento nós podemos utilizar para fazer a sucessão. Então, acredito que realmente tem ali, não se pode sair vendendo qualquer tipo de Sim, instrumento mesmo, sim. porque é muito particular, isso é um serviço muito personalizado. Realmente não é vender o instrumento, né? Um planejamento não é entregar isso, não é uma caixinha de ferramenta. O Sim. planejamento é entregar a resolução a leitura, o estudo e a resolução da questão sucessória naquela família, naqueles núcleos familiares. E, como você bem disse, é necessário, o planejamento, na verdade, se constitui de estudar o patrimônio que vai ser sucedido, em questão de riscos, né, liabilities ali, aberturas ruins que ele tenha, possibilidades e oportunidades que possam surgir em virtude desse patrimônio ser constituído como é. Uhum. E aí eu junto isso tudo e passo ali no meu scanner, vamos dizer assim, jurídico, tributário, contábil, econômico, para planejar como que esse patrimônio vai ser, sucedido para a próxima geração, e 2, mais rentável durante essa e durante a próxima geração. Exato. E isso tudo, evidentemente, requer planejamento. Quando eu olho, por exemplo, a questão de ser mais histórico, né, por exemplo, nos Estados Unidos, por quê? Se a gente quiser retomar as raízes, a gente pode retomar, por exemplo, pelo fato histórico de que a maioria da população nos Estados Unidos já é descendente de pessoas que foram para os Estados Unidos para empreender e criar, para viver de fato, porque lá não foi colônia de extração. Sim. Né? Foi de colonização mesmo. Povoamento. No Brasil, povoamento. Aqui no Brasil, nós fomos colônia extrativista. Uhum. E nós tivemos um volume muito grande de trabalho escravo, nós tivemos um volume muito grande de um trabalho mal remunerado justamente para continuar extraindo e, enfim, rendendo, mesmo quando já não éramos mais colônia. Uhum. E isso tudo poderia ser remontado desde desse Sim, passado. com certeza. Mas o grande ponto é, independentemente da razão, o que a gente tem que ter em mente é que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles já
Até as empresas que começam agora já começam com mais governança que muitas empresas antigas no Brasil. Exato. Porque eles já têm essa Visão, né? visão, já têm consciência que daqui a pouco eles vão precisar de um conselheiro fiscal, um conselheiro administrativo, alguém que já está no business há mais tempo. A maturidade de negócio acaba sendo muito mais efetiva lá do que aqui. Mas é uma questão de tempo, né? O mercado é mais maduro lá do que aqui. Então é natural que seja assim. Agora, para a questão, se isso tudo que a gente falou se aplica, né, no conceito de planejamento, se aplica ao planejamento que acontece aqui dentro, se aplica 10 vezes mais planejamento que é feito para uma sucessão de globalização, né, uma sucessão internacional. Então, a família empresária aqui no Brasil, o produtor rural, a pessoa que tem patrimônio aqui no Brasil deseja fazer a sua sucessão de modo, inclusive, a internacionalizar seu patrimônio. Né, a levar o meu patrimônio para ser praticamente um móvel globalmente falando. A questão da antecipação que eu comentei, que a gente comentou na verdade, ela é uma questão que deve ser respeitada ainda mais nesse sentido. Porque quando eu vou tratar da internacionalização de um patrimônio, é fácil demais eu tratar da internacionalização de dinheiro. Porque eu transfiro dinheiro, eu faço aquisição ali de um bem ou de outro, de uma moeda ou de outra, enfim, eu consigo mover esse patrimônio de uma jurisdição para outra com uma facilidade muito grande se eu comparar, por exemplo, uma fazenda. Como é que você transfere do Brasil para, sei lá, para o Uruguai, se você quiser fazer um planejamento, por exemplo, um paraíso fiscal próximo, né? O Uruguai é um deles, do Brasil para o Uruguai a fazenda. Você não transfere, a fazenda continua no Brasil. E estando no Brasil, ela ainda está sujeita às leis brasileiras. E os funcionários que estão trabalhando nessa fazenda, por mais que de repente a tua agropecuária possa estar ali, as cotas dela possam ser propriedade da tua empresa ou suas mesmo domiciliado no Uruguai, os funcionários continuam gozando dos mesmos benefícios da legislação brasileira, no caso da CLT. Se você tomar um crédito para operar aqui num banco, né, interno, Banco do Brasil, algum banco que você já tem relacionamento, mesmo domiciliado lá fora, essa relação, né, do empréstimo, do financiamento, enfim, vai ser regida pela legislação brasileira, porque a operação aconteceu aqui dentro. Então, eu tenho uma série de preocupações, né, que ter na hora que eu vou falar do planejamento sucessório internacional, que não é só colocar a propriedade em nome de uma entidade, de uma empresa fora do país. Isso daí é enganar o cliente, inclusive. Né? Falar que é isso é enganar o cliente. Mas o fato é, se eu preciso antecipar, né? Eu preciso traçar uma estratégia não só para o patrimônio ser sucedido de forma econômica, não só para ele ser mais economicamente rentável e não só para ele ser mais tributariamente barato, né? Para operar, não só a sucessão, mas para ele operar também ser mais tributariamente barato. Eu preciso também planejar uma estratégia de como eu vou internacionalizar isso. Vou dar um exemplo bobo, né? Um exemplo bem básico. Olha, eu quero internacionalizar, mas eu não quero só ter dinheiro, eu quero ter imóvel também. Eu confio mais em investimento de imóvel. Perfeito. O que você faz? Eu já tenho aqui no Brasil. Eu tenho, sei lá, 30 imóveis aqui no Brasil, 50 imóveis no Brasil. Que bom. O que você pode fazer? Só para entender o modus operandi, tá? Eu posso começar a migrar o que eu tenho de imóvel no Brasil para passar a ter imóvel fora. Eu posso começar ou a adquirir imóveis fora, sem vender os do Brasil, ou eu começo a vender os daqui para comprar imóvel lá. E aí, já considerando essa estrutura, não na minha propriedade, né? Não, mas sim na propriedade, de repente, de uma holding domiciliada no exterior. E aí, entendeu? Então, quanto mais tempo eu tenho para planejar, mais barato fica. Sim. Então, essa é a grande questão. E dentro dessa seara, nós também temos exemplos de como o planejamento, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, na média, ele acaba sendo a maior parte, né, de quem acaba realizando os planejamentos sucessórios aqui no Brasil,
tá ali 2 passos atrás, né? Quando não estuda e não estuda o que acontece fora, principalmente em países com um regime capitalista mais evoluído ou mais desenvolvido. Por exemplo, os próprios Estados Unidos. Eu queria até pedir para você comentar como que funciona o processo de perpetuação, porque a gente só faz sucessão porque a gente quer perpetuar o patrimônio na família, né? Senão a gente não faz sucessão. Mas como que funciona, por exemplo, o processo de perpetuação na história, por exemplo, da família Rockefeller, né? Que é um case muito interessante para a gente trazer aqui para vocês. Sim, essa família, inclusive, ela é estudada como um método Rockefeller, né? E o que eles fizeram na família deles foi, basicamente, ali uma série de trusts, né? Que eles conseguiram estruturar de uma maneira que o imóvel ali, o bem em si, não fosse transmitido de fato, né? O uso ali, sim, está determinado perfeitamente em acordos, como que pode dispor de cada bem que eles têm, de cada rendimento, enfim, só que eles não transmitem o bem. Então, não sofre com nenhum procedimento ali de divórcio, não sofre de lapidação de ninguém, não sofre com eventuais causas de capacidade, morte, execuções, doença. Exato, não sofre com nada. Então, o patrimônio está preservado por gerações e gerações, inclusive foi isso que fez com que eles ficassem ali entre os mais ricos do mundo por muitos anos, né? Inclusive até hoje a fortuna deles é imensa. Ainda é os mais ricos do mundo. Exato. E basicamente foi essa estrutura. Montou-se ali uma holding para segurar o patrimônio e no restante foi somente trusts que foram feitos e realizados para passar apenas a parte financeira disso. Então, os ativos, né? Assim, isso foi o que garantiu ali com que eles conseguissem aumentar consideravelmente a fortuna deles. E esse método é excelente. Foi visionário, inclusive, o que ele fez, né? Foi. Porque hoje em dia a gente consegue estudar o que foi feito e analisar, né? Porque a gente tem, inclusive, ferramentas assim sobre isso. Mas antecipar, ver o que ele conseguiu fazer na época, antever tudo isso, foi genial, né? E, enfim, até gostaria até de falar um pouco da história dele, Fica né? à vontade. Porque, assim, desde pequeno ele teve esse contato ali com a questão da parte meio de contabilidade mesmo, ele já teve acho que nasceu com isso aguçado, e ele foi um exemplo, assim, de como utilizar o dinheiro para trabalhar para você, né? Isso ali até menciona algumas coisas assim, e você consegue ver nas histórias dele, que ele não queria ser escravo do dinheiro, o dinheiro teria que trabalhar para ele. Então, quando ele passa a morar em Cleveland, que foi na região que começou a desenvolver ali a parte petrolífera e tal, ele enxerga ali uma situação em que ele poderia crescer muito, né? E, enfim, acho interessante que ele guardou muito dinheiro, ele guardava todo o dinheiro dele e investia exatamente, ia comprando aos poucos, mas ele sempre guardou muito dinheiro para fazer os investimentos certos, né? Teve um pouco ali, talvez, de sorte também, mas a genialidade precisa ser mencionada. Sim, sim. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta e olhar para trás e falar, mas isso daí eu faço hoje. Não, hoje, né? Mas ele não tinha referência, né? Não tinha referência, e né? É muito interessante, inclusive, observar que o planejamento, né, inclusive dos próprios Rockefeller, né, ele também lida com a preocupação do custo, né, da sucessão e como manter a geração, porque se eu quiser que o patrimônio só cresça, eu preciso dar um jeito de pagar a conta de água, de luz, a comida, né, eu preciso dar um jeito que o estudo da geração futura, isso daí custa dinheiro, né, então não consigo, infelizmente não dá só para guardar, né, você tem que gastar, né, um pouco. E uma das metodologias, por exemplo, que para eles foi extremamente aplicável e é aplicada, por exemplo, a utilização
da contratação ali de um seguro de vida para custear a geração futura. Veja só, até pegando só o exemplo dos Rockefeller, que a gente comentou até agora, dá para observar que a gente citou vários nomes de ferramentas, né? Falamos de holding, falamos de trust, falamos de seguro de vida, falamos do estudo de viabilidade, né? Viabilidade econômica, falamos do estudo da planejamento contábil, planejamento financeiro. Sim. São instrumentos na caixinha de ferramenta de quem planeja. Agora, não reforço, né? Nenhum desses instrumentos isoladamente teria resolvido o problema deles e de qualquer outra pessoa. Né? Existe a necessidade de planejar. E o que eu pessoalmente vejo como uma demanda, né? E aí tirando um pouco o olhar dos Estados Unidos e dos Rockefeller, trazendo para famílias, inclusive brasileiras, existem algumas poucas famílias brasileiras ali que já há muito tempo viam a necessidade de internacionalizar o patrimônio e, por exemplo, são famílias de fazendeiros que já tinham, evidentemente, terra que produziam aqui e começaram a comprar fazenda em outros países. Países que produziam, por exemplo, comprar fazenda na Austrália, comprar fazenda na Índia, comprar fazenda na Tailândia, comprar fazenda em uma série de lugares no mundo para diminuir o risco. E por que alguém buscaria o planejamento sucessório internacional e o planejamento de proteção patrimonial? Porque a sucessão internacional ela está atrelada também à proteção patrimonial. Tanto que nós tratamos sempre os projetos, né, não só os internacionais, mas como nacional, a gente sempre tratou como um planejamento de proteção patrimonial e sucessão. Por quê? Não é só eu sair do risco tributário, do custo, ou diminuir o custo da minha sucessão, aumentar a rentabilidade, isso tudo é ótimo, é muito bom, mas eu também tenho o próprio risco Brasil, eu tenho o risco da instabilidade econômica, eu tenho o risco aí dado a inflação, eu tenho o risco, eventual risco político, e isso vai depender também da crença de cada um ali, da leitura de cada um acerca do cenário político. E quando eu penso em risco Brasil, eu posso fazer o malabarismo que eu quiser. Até um cliente me questionou recentemente, eu estava apresentando ali um projeto dele, que nós iniciamos agora, estava apresentando ali um material introdutório para ele poder entender alguns aspectos, e aí ele comentou, né? Mas e se o Lula pegar todo o meu patrimônio? Resolver falar, isso daí não vale nada que vocês estão fazendo, eu vou pegar tudo para mim, por exemplo. Né? Ele deu um exemplo, obviamente caricato, ele deu uma exagerada ali, só para a gente ter um cenário cataclísmico, né? E o que eu falei para ele foi o seguinte, olha, tudo que a gente faz, pensando em planejamento de proteção patrimonial e sucessão dentro do Brasil, é funcional enquanto o Brasil for um Estado democrático de direito. Se o Brasil deixar de ser, né, se o Brasil virar uma ditadura, se o Brasil... Enfim, eu não tenho como, ninguém tem como prever o que vai acontecer, né? Mas não significa que você precise só aceitar essa possibilidade. Se esse for um risco real que você identifique, existe a possibilidade da gente internacionalizar o patrimônio. E uma vez internacionalizado, aí pode acontecer o que quiser no Brasil. Exato. Porque aí você não está sujeito mais à lei brasileira, pelo menos para aquele patrimônio que está fora do Brasil, sobretudo se você já não estiver mais no Brasil. E que é um outro movimento. Temos clientes também que começaram a fazer a internacionalização do patrimônio porque nasceu ali um filho, né, já tinha filhos do primeiro casamento, aí a vida acontece, ele se separou, né, e aí casou de novo, e aí tá no segundo casamento e tem um filho, e quando esse filho nasceu, ele resolveu criar uma offshore para cada filho e colocar ali, começar a construir um patrimoninho para cada um deles,
para quando ele já não estiver mais aqui, os filhos terem uma segurança financeira fora do Brasil, não precisarem, se quiserem ficar no Brasil, ficam, mas se não quiserem, não precisa. E esse pensamento de antever isso é extremamente saudável, foi extremamente saudável. Até porque, cabe observação aqui, essas offshores foram criadas quando o dólar era 1 para 1 com o real. Então ele colocou o dinheiro dele lá, ele está muito feliz, inclusive. Sim, com Mas certeza. o grande ponto aqui não é nem só a assertividade, a sorte, né, de ter colocado no momento certo, e a sabedoria também de ter colocado no momento certo. Parabéns para você. Né? Você sabe que é com você que eu estou falando. Mas... mais um visionário. Exato. Talvez não na proporção dos Rockefeller, mais um visionário. Mas o grande ponto é por que vai funcionar independentemente, né? Por exemplo, ele é um empresário do setor do agro, ele tem funcionário, tem empresa andando, ele não tem como tirar a empresa do Brasil e colocar lá fora, mas ele encontrou um termo e que ele está disposto a internacionalizar e que é viável internacionalizar. O que nós seguiríamos ali seria a continuidade ou o refinamento dessa ideia, que já foi excelente, já teve uma ideia brilhante, foi muito bom, que bom que ele já teve isso, e é mais um elemento que a gente vai trazer para dentro do planejamento dele. Mas esse movimento dele é o movimento que eu pessoalmente indico para todo mundo que tem esse interesse em viabilizar uma vida fora da jurisdição, vida econômica, né? Fora da jurisdição brasileira, é se antecipar a isso, né? Não deixar para fazer quando a sucessão já estiver batendo ali, já for mais uma realidade do que um planejamento. Né? O que eu costumo dizer, quando tiver muito mais retrovisor que para-brisa, começa a ficar um pouco complicado você querer fazer planejamento de longo prazo, né? A gente lida muito com um bom humor no tema, porque é um tema pesado, né? Não é um tema leve. Mas a gente precisa pensar que suceder patrimônio, suceder legado familiar, é transmitir uma forma de fazer negócio, uma forma de viver, né? Então, por mais que aconteça, infelizmente, no momento da falta de alguém querido, é uma forma de deixar esse alguém vivo. É uma forma de deixar pelo menos umas partes dessa pessoa sempre vivas, porque você transmitir o cuidado, o ensinamento, a sabedoria de uma vida fazendo negócio. É um legado, né? É um legado. É você transmitir um legado. Bom, mas essa é a minha visão, né? Como é que você enxerga, para a gente finalizar, como é que você enxergaria o cenário de sucessão pensando no brasileiro fazendo um planejamento para o exterior, sucessão para o exterior ou a globalização do patrimônio para fins sucessórios? Não, eu acredito que nós estamos num cenário que é bem adequado para isso. Eu acredito que as famílias precisam se inteirar mais desses assuntos, né? Porque, como a gente conversou muito aqui nesse podcast, nós temos muitas opções que são adequadas. Precisa analisar para ver qual é a mais adequada para a família. Mas eu acredito que cada vez mais essa internacionalização está sendo uma coisa mais acessível, sabe? Eu acho que a gente não precisa considerar como sendo só um caso extremo. Então, esse conhecimento, está familiarizando mais as pessoas com esse tema e está sendo mais... o contato está sendo maior, até com a enorme globalização que vai desenvolvendo cada vez mais. Então, eu acredito que é uma opção, mais uma opção que nós temos, sim, e que as famílias deveriam considerar essa opção também para o planejamento delas. Não é mais proibitivo, né? Não. Bom, e eu imagino que realmente no que as coisas vão acontecendo na linha que você comentou. Assim como a gente também falou mais cedo,
se a gente olha as famílias empresárias, por exemplo, nos Estados Unidos, costumam ter uma noção de governança maior, já os negócios lá já nascem mais organizados e tal. É ação do tempo. Né? Aqui, com certeza. E o tempo ele age da forma mais equânime possível para todo mundo. Então vai acontecer aqui também. O mercado brasileiro ele vai ficar mais maduro. As famílias empresárias elas vão ficar mais organizadas naturalmente. Né? Óbvio, do nada vem nada. Elas precisam agir. Né? Existe a necessidade de acompanhamento, de você estudar, de você implantar a estrutura, mas o desejo de que isso aconteça vai vir de forma mais natural conforme o tempo passa, né? E as gerações avançam. Exato. Né? Bom, infelizmente a gente não tem um tempo infinito para falar sobre o tema, teriam outros assuntos que a gente poderia comentar e falar, mas eu creio que a gente comentou as linhas gerais de uma ideia do que funciona o planejamento, como funciona o planejamento de proteção patrimonial e sucessão para a globalização do patrimônio, né, internacional. Eu queria te agradecer, Mari, por ter vindo aqui, por ter batido esse papo aqui hoje no EvoTalks. E eu espero que você tenha gostado da nossa conversa, que tenha sido proveitoso, que tenha servido para colher algum insight, alguma ideia legal, e também para compreender um pouco mais sobre o assunto, que não é um assunto tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Requer simplesmente ali um pouquinho de um estudinho extra nos institutos de sucessão e governança, principalmente familiar, que existem no mundo. Né? Lembrando que se torna menos proibitivo porque nós temos um mundo mais globalizado. Então, a globalização viabiliza com menos custo esse tipo de movimento hoje do que jamais houve. Né? Então, se qualquer dos temas tratados aqui tiverem sido de bom proveito para você, eu fico muito feliz e te convido para acompanhar o EvoTalks. A gente tem muitos materiais sobre tantos outros assuntos, inclusive da área sucessória, aqui entrevistas inclusive com clientes que passaram pela sucessão conosco, com especialistas, outros especialistas. Então tem muito conteúdo legal, te convido para conhecer esse conteúdo e também para seguir acompanhando os conteúdos futuros, que sempre tem coisa muito bacana aí para todos nós. Muito obrigado.